Olá, eu sou o professor Turim. Estaremos dando continuidade nessa extraordinária formação. Primeiro pressuposto da PNL, o mapa não é o território. O que isto significa exatamente? Bem, você já deve ter visto esta figura em algum lugar. Dois homens diante de um número, e este número pode ser um 9 ou pode ser um 6. Na sua opinião, o que este número te parece? Um 6? Um 9? Qual é a ideia? Nossos mapas mentais do mundo não são o mundo. Ou seja, existe um mundo à nossa volta, que é real, é como é, e não se pode mudar. Mas a grande verdade é que cada um traz consigo a sua própria forma de interpretar as situações. E esses são os filtros. Professor Turim, como são construídos os filtros? Os filtros são construídos a partir das experiências vividas na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, até mesmo na fase adulta. Cada experiência vai trazendo uma porção dessa modelagem de mindset, ou seja, tempo a tempo, você vai mudando a forma como você interpreta o mundo à sua volta. De tempo em tempo, você muda os seus filtros. Então, quando nós compreendemos que o nosso mapa não é o território, a forma como você enxerga não é a mesma forma que todo mundo enxerga. Porque cada um enxerga de uma determinada forma. Por quê? Porque a pessoa é um tolo? Porque a pessoa é uma ignorante? Não, simplesmente porque ela veio de uma experiência de vida, ela veio de uma educação, ela veio de uma cultura diferente, as pessoas vieram de criações diferentes e você precisa compreender isso, porque essa é uma verdade que vai amenizar 50% no mínimo dos seus conflitos no dia a dia. Porque uma das principais causas de conflito no nosso dia a dia, sabe qual é? Divergências de opinião. Quando nós falamos em divergências de opinião, nós temos guerra política e guerra de religião, as duas maiores guerras do mundo. E se de fato você quer ser uma pessoa harmoniosa, de paz, você quer trazer para dentro de si essa paz interior, está na hora de você começar a entender que você tem uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo e nem todos vão enxergar e vão aceitar da mesma maneira. Agora, abra um parênteses e anota, porque eu vou te dar um belo de um insight. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós queremos impor às pessoas aquilo que nós pensamos e queremos defender aquilo que nós acreditamos como verdade. Agora, quando você tenta transferir isso a uma outra pessoa, essa outra pessoa, ela acaba não comprando a sua ideia, ela não compra a sua crença. E nisso acaba gerando ali uma discussão e um conflito. Sabe por que essa pessoa não aceita a sua verdade como a verdade dela? Porque ela tem dentro dela, bem como você também tem dentro de si, paradigmas. Paradigmas, professor Turim. O que são paradigmas? São crenças que para ti são como verdades absolutas. Por isso, eu não consigo simplesmente chegar aqui e remover um paradigma que existe em você. Professor Turim, me dá um exemplo de paradigma. Então vamos lá. Deus. Uma pessoa acredita em Deus. É como se eu chegasse agora nessa pessoa e dissesse a ela: Deus não existe. O que você acredita que essa pessoa vai dizer? Sim, Deus existe. E eu vou continuar insistindo, empurrando à força a minha ideia de crença, que Deus não existe. Logo, esta pessoa, ela vai começar a discutir comigo. E esta pessoa, dependendo do nível de sensatez dessa pessoa, ela pode simplesmente acabar me agredindo, seja fisicamente ou seja verbalmente. Por que isso acontece? Porque ela está defendendo um paradigma que ela tem dentro dela, ou seja, uma crença que para ela é uma verdade absoluta. Eis aí a razão de muitos conflitos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, simplesmente porque nós queremos impor a nossa verdade segundo
as nossas crenças, valores e experiências que nós trazemos conosco dentro do nosso mapa. Mas o nosso mapa não é o território para todos. E compreender isso vai trazer saúde para a sua vida. Então, o primeiro pressuposto é o princípio, é a base, é o alicerce da inteligência emocional, ok? Maravilha! Sendo assim, segundo pressuposto, as experiências possuem uma estrutura. O que de fato isso significa? O que vem a ser experiência e o que vem a ser estrutura? Então vamos lá. Experiência é tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu estar aqui dando aula, isso é uma experiência. Você está me assistindo nesse momento, isso também é uma experiência. Agora, cada experiência possui uma estrutura. O que é estrutura? A estrutura de uma experiência, nos referimos ao estado emocional. Ou seja, qual o sentimento que você está sentindo aí agora, assistindo a essa aula? Eu sei o sentimento que eu estou sentindo ao lecionar para si essa extraordinária aula. Ou seja, essa experiência está me produzindo uma estrutura emocional, bem como a tua experiência também está te gerando uma estrutura emocional. Se toda experiência tem a sua estrutura, logo, quando nos referimos a uma experiência traumática, algo que aconteceu consigo, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais você procurou essa formação, para se livrar de um trauma, nós precisamos entender que cada experiência tem a sua estrutura. E como eu sempre costumo dizer, experiência, uma vez vivida, jamais poderá ser esquecida. Mas a estrutura da experiência pode ser ressignificada. O sentimento gerado por aquela experiência, ele pode sim ser apagado, fazendo com que você se livre de uma sensação horrível todas as vezes que você entra no seu carro, porque você se recorda da experiência de um acidente que você se envolveu com o carro e o sentimento que você sentiu durante aquela experiência, porque você se lembra ao entrar em um lago, ao entrar em um mar, da experiência terrível que você sofreu ao quase se afogar. Ou seja, se as experiências possuem uma estrutura, um sentimento por trás, a experiência não pode ser apagada. Experiência vivida jamais pode ser esquecida, mas a estrutura pode ser removida. O sentimento pode ser trabalhado e você pode então vir a se livrar de um trauma. Então, eis aí uma boa notícia para si. Entenda que toda experiência gera um estado emocional. Da mesma forma como uma experiência, ela te gera um estado emocional negativo, nós podemos substituir esse estado emocional negativo por um estado emocional positivo. Para isso, faremos técnicas da PNL em breve. Terceiro pressuposto da PNL. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podemos aprender e fazer também.